Amados, que a graça e a paz de Jesus seja conosco nesse dia. Amém? É melhor do que bom dia, né não? Eu sempre quis mudar essa saudação. Eu acho que melhor assim. Brincadeira, não. Irmãos, irmãs, estamos dispostos? Amém? Vamos esperar os irmãos estão chegando agora, sentarem-se, se ajeitarem. Amém. Eu digo isso, amados, que a graça do Senhor seja conosco nesse dia, porque nós necessitamos dele, necessitamos dessa graça bendita. Amém? Como o Diego falou ontem à noite, e nós aprendemos isso com o Ivan, né? Tudo quanto é encontro que nós íamos com o Ivan, nunca tinha nada programado. E Deus sempre falava, não tinha jeito. E nós que vínhamos com a mente assim, nós sempre tínhamos um programa, um esquema elaborado. E o Ivan chegava, fazia uma roda assim, reunia os irmãos e é incrível como Deus fala. A palavra do Senhor ia fluindo, o Ivan falava um pouquinho, aí o outro irmão falava e sempre havia, aí o Ivan orientava, dirigia, corrigia. Eu me lembro anos atrás, quando eu estava, nos primeiros anos estava conhecendo o Marcos e Mário. O Marcos, em 92 foi isso, tinha 2 anos que a gente estava se relacionando. O Marcos me convidou para ir num retiro com ele lá em Recife. E eu falei assim, bom, aquela cabeça assim, tem que me preparar, né? Tem um retiro e tal. É claro que nós temos que nos preparar sempre, mas qual é a preparação que nós precisamos ter? É estar aos pés do Senhor continuamente, não é? Não é porque vai ter um evento. O que é que nós aprendemos no passado? Vai ter um evento, então nós nos preparamos. Não, irmãos, nós temos que nos preparar, nós temos que estar preparados todos os dias, prontos para qualquer hora, não é? E eu me lembro que Marcos, então, eu liguei para o Marcos assim, então o que eu faço? Assim, vai ter algum tema? Assim, João, você faz o seguinte, você ora e vem. E ao longo desses anos, a gente vai aprendendo que é isso mesmo, não é? Nós temos que estar preparados todos os dias, todo o tempo, estar sempre meditando na palavra do Senhor. E para que em qualquer momento que o Senhor quiser usar qualquer um de nós, porque você nunca sabe o momento exato que o Senhor vai querer te usar. Então você pode estar no ônibus, na rua, na praça, no trabalho, e Deus vai querer usar você para você abrir tua boca e falar a palavra do Senhor a quem quer que seja. Amém? Então, de modo que nós precisamos dessa graça de Jesus todo o tempo. Como nós não temos um programa, nós dependemos de Ti, dependemos do Senhor, não é? E se não for o Senhor para nos dirigir, nos guiar, nós estamos perdidos. E se não tivermos, se essa graça não for sobre nós, não tem sentido essa reunião. Então, trazermos um programinha aqui. O que nós queremos é a palavra de Deus. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que de fato Ele tem para nós. Amém? É assim? Amém. Queridos, vamos ler alguns textos já bem conhecidos por todos nós, mas eu creio que é importante para respaldar tudo aquilo que eu creio que o Senhor quer nos falar nessa manhã sobre esse tema. O tema é mesmo os nossos encontros, as nossas reuniões, sejam elas com um grupo maior de pessoas assim, sejam elas com 5, 6, 10, 15, 20 irmãos. O tema é esse, nossos encontros, nossas reuniões, como elas devem acontecer, não é?
O primeiro texto, bem conhecido por todos, é o texto de 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, sois sacerdócio real. A quem está se referindo esse texto? A nós, a igreja do Senhor. Esse sacerdócio real, ou pelo menos parte dele, uma pequena parte desse sacerdócio real, visto que esse sacerdócio real está espalhado pelo mundo. Mas uma parte desse sacerdócio real está aqui hoje de manhã. Nós estamos aqui, esse sacerdócio real. Amém? Você crê assim? Amém? Aleluia. Tem mais um texto aqui. 1 Tessalonicenses 5:11. 1 Tessalonicenses 5, o versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Alguém tem uma tradução diferente? Aqui diz: consolai-vos, pois, uns aos outros. Eu tenho, irmãos, aqui a versão atualizada de João Ferreira de Almeida. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Alguém tem uma tradução diferente? Como está aí, Cido? Edificai-vos uns aos outros, exortai-vos. Alguém tem uma palavra diferente desse reciprocamente aqui? Mutuamente. Tá bom, ajuda. E o que é mutuamente, reciprocamente? O que é? O que é? Um ao outro. Não é esse um aos outros. É um ao outro. Esse que está do lado de você, ele para com você, você para com ele, uns aos outros. Amém? Mais um texto. Efésios 4, versículos 6 e 7. Efésios 4. Efésios 4, versículos 6 e o versículo 7. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um, nós poderíamos dizer assim, a cada um desses todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Falando do Ivan, lembrando dele, dentre as coisas que o Ivan nos ensinava, uma coisa que o Ivan sempre falava assim: aonde está o maior depósito da graça de Deus? Onde está? O maior depósito da graça de Deus está onde? Em nós.
O que João tem? Eu tenho uma pequenina medida dessa graça. Você tem outra pequenina medida. Agora, quando nós estamos juntos, há uma grande medida dessa graça. Porque quando nós estamos reunidos. Porque é a graça que cada um, essa graça de Jesus, essa graça que é de Jesus, os dons que são dele, de seu Espírito, e que foi derramado a nós, cada um de nós tem uma medida dessa graça, uma medida desse dom de Cristo. Amém? Mais um texto. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse 1. É até um cântico que cantamos. O finalzinho do versículo 5 e o versículo 6. Aquele que nos ama, o finalzinho do versículo 5, Apocalipse 1, e o versículo 6. Aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou de nossos pecados, dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nos constituiu reino e sacerdotes. Quando nós cantamos a plenos pulmões. Mas será que nós entendemos realmente o que é que nós estamos cantando? Se ao acabarmos de cantar um cântico desse e memorizamos, por exemplo, um dos textos aqui que nós memorizamos é o texto de 1 Pedro. Os irmãos podiam ter citado de cor aqui, mas eu fiz questão de ler o texto de 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Nós falamos, repetimos, cantamos, memorizamos, pregamos sobre isso. E você já reparou quando nós nos encontramos o que acontece? É que parece que nós esquecemos de todas essas verdades aqui. Nós nos reunimos e o que acontece? A graça não está repartida em cada um. Essa graça que foi dada a cada um, parece que, de fato e de verdade, na prática, não acontece. Não é? Amados, há quantos anos, Ivan nos falava isso, há quantos anos o Marcos tem nos falado sobre isso? Quantos anos esses irmãos têm insistido conosco de que a graça está sobre todos nós. E que nossas reuniões não podem ser mais as mesmas. Mas nós nos reunimos, o que é que nós fazemos? Nós sentamos e olhamos para a nuca do nosso irmão. Nós saímos de casa para um encontro com a igreja, nós vamos prontos para quê? Para que nós vamos prontos? Quando nós vamos para os encontros com os irmãos? Nós vamos prontos para ouvir. E nós não vamos prontos assim, bom, o sacerdócio real vai estar reunido lá. Eu sei que não sou eu que vou presidir essa reunião, mas Senhor, eu quero ir como eu vou para aquela festinha que a igreja na casa faz, aquele evento, aquele tempo lá onde nós vamos compartilhar o alimento e tal, então eu vou levar um pratinho. Senhor, eu vou levar um pratinho. Eu vou levar a minha justa contribuição. Eu sei que quem está cheio de gente lá capaz de presidir, de dirigir, de dar orientações, direções, de corrigir, está os pastores lá, essa é a responsabilidade deles, e é deles mesmo. Mas isso não anula e não invalida o meu sacerdócio. Eu não posso ir para os encontros e me sentar e ouvir, não é? Obrigado, querido. Tira a tampa. Obrigado. Mas nós não temos ouvido isso já tem alguns anos?
Ué, é novo isso que eu estou falando aqui? Vocês nunca ouviram? Já ouviram, né? Eu também já ouvi. Eu também venho ouvindo durante os mesmos anos que vocês têm ouvido, eu também tenho ouvido. Não é? E em São Paulo, nós temos falado isso com os irmãos. Nesse ano falamos bastante sobre isso, mas esse ano nós começamos a fazer algumas coisas que nos últimos anos nós não fizemos. Os irmãos já conheciam isso, já sabiam dessa verdade, e nós falávamos sobre isso, e em seguida a igreja respondia assim, era quase que imediato. Às vezes no mesmo encontro os irmãos se levantavam, participavam, falavam, testemunhavam. Aí no outro encontro já o gráfico já ia assim, já ia caindo. No terceiro a turma já sentava. Bom, vamos ver quem é que vai falar aí hoje. Quem será que vai pregar aqui hoje? Irmãos, é impressionante o poder da tradição. Não é sem razão que Jesus disse aos fariseus que eles invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição deles. Já percebeu o poder que ela tem em nós? Quantos de nós, nós aqui, vários irmãos pelo Brasil afora, quantos de nós vieram assim de algum grupo evangélico? E nós temos uma herança. E qual é a herança? Eu vim da Igreja Batista. Eu sempre me acostumei estar lá às quartas-feiras à noite, domingo de manhã, domingo à tarde e à noite, não é? E domingo de manhã e à tarde, porque a gente tinha um pouco mais de envolvimento. Então tinha o grupo dos jovens lá, Elião e eu estava sempre envolvido com a liderança e tal. Então nós tínhamos mais com um pouquinho mais de compromisso, um pouquinho mais de encontros para ir. Mas normalmente nós íamos, nos sentávamos e ouvíamos. E por causa desse pouquinho a mais de envolvimento que nós tínhamos, então nós também participávamos. Mas era nessa medida, devido ao um pouco mais de envolvimento que tínhamos. Mas no geral nós herdamos isso. E nós passamos a entender o propósito eterno do Senhor. Não que nos convertemos quando conhecemos o Evangelho do Reino, mas nós entendemos qual era o propósito eterno do Senhor. E entendemos o Evangelho que estávamos pregando, e agora o Evangelho que o Senhor queria que nós pregássemos. E isso foi uma revolução na nossa mente. E só por aí, só quando nós entendemos o Evangelho, já foi uma bomba, uma mudança incrível, o propósito eterno, porque até então eu entendia que o propósito de Deus era a salvação de todos. Quando eu entendi, que bênção foi quando eu entendi que o propósito de Deus era a família eterna, que Deus queria a família. Sim, Deus queria a salvação, mas que a salvação era um meio para atingir esse propósito, que era a família eterna. Isso foi uma revolução na minha mente, e eu creio que na mente de cada um de vocês. Na mente de cada um de vocês foi a mesma coisa. E por aí, um monte de tradições nós largamos. Por exemplo, quem podia imaginar, há anos atrás, que os pastores da igreja iam estar aqui, todo mundo sentado? Olha o sujeito como é que vem para a reunião. De chinelo, de bermuda. Oi, imagina que... Quando nós íamos imaginar, quando você ia imaginar que você ia se sentar para ouvir um cara falando, pregando para você, de bermuda, de tênis, olha aqui os pastores. Isso foram tradições, é claro, todos nós aqui vestidos decentemente. Por favor, não vamos usar a liberdade para dar lugar à carne. Mas isso não entrava na nossa cabeça. E um tanto de outras coisas que a gente falou assim, não é possível. Não, isso eu não consigo. E Deus limpou isso da sua mente. Quando? Quando você olhou para a Bíblia e falou assim, é verdade, isso aí não está na Bíblia. Mas onde é que está escrito na Bíblia que tem que ser assim? Quantas vezes alguém te fez essa pergunta e falou assim, querido, peraí, mas onde é que está na Escritura que você tem que agir assim, ou assado, ou fazer isso ou aquilo? E eu várias vezes, imagino que você também. Não está mesmo não, né?
Então o que nós temos que fazer? Bom, joga isso fora. E nós simplesmente jogamos fora e mudamos. E acabou aquela tradição, largamos, jogamos fora. Mas quantas ainda nós... Quando você olha, você fala, meu Deus, esse negócio está aí ainda. E amados, eu digo uma coisa, esse negócio de reunir, nós já evoluímos bastante. Mas nossas reuniões são mais ou menos iguais. Mais ou menos iguais. E é claro que tem que haver instrução, repetir. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou fazendo uma catequese. Porque eu sei que Diego já falou sobre isso com vocês, Gilberto. Vocês já ouviram Marcos falar. Eu mesmo já estive aqui com o Marcos mais de uma vez. E já ouvi o Marcos falar sobre isso com vocês. E eu estava presente e falou comigo também. E cada vez que eu ouvi o Marcos falava assim, meu Deus, por que nós não mudamos? Eu estou tendo que ouvir isso de novo. Não, graças a Deus, eu estou disposto a ouvir 1 milhão de vezes. Mas eu quero ouvir e falar assim, Jesus, obrigado. Porque eu já posso vislumbrar algumas mudanças no nosso formato. E como eu estava dizendo, em São Paulo nós estávamos falando isso com os irmãos. Mas sabe o que esse ano nós decidimos fazer? Não, nós não vamos parar de falar e nós vamos mudar o formato. E vamos ver o que é que vai acontecer. E uma das coisas que o Mário fala, isso é uma abordagem do Mário, que eu acho tremenda essa palavra. Quando o Mário fala sobre o silêncio. Você já reparou, dentre as tradições que nós trouxemos, me perdoem aqui agora os irmãos músicos. Eu entendo a situação de vocês, porque eu também estou envolvido com a música, entende? A turma lá, até hoje não me deram esse cargo, mas eu me meto, entendeu? Pego o microfone e eu saio cantando. Então eu estou envolvido com esse negócio. Besteira, não. É porque nem todo mundo tem uma voz boa, né? São poucos, então a gente tem que... Eu me lembro uma vez nós estávamos no retiro e estava eu posso falar aqui porque eu já falei com ele. Fica chateadão, viu, Fernandinho? Caso você veja esse vídeo. E nós estávamos assim, eu e o Elião, numa reunião com os jovens assim, no retiro de solteiros do ano passado. E estava o Fernandinho cantando. E eu vendo aquele menino cantar, eu falei assim, esse menino canta mal demais, pelo amor de Deus. Aí eu virei para o Elião. A turma fala que o Elião é suspeito, a turma fala que o Elião dá razão para tudo que eu falo. Mas não, o Elião, quando ele precisa me dizer não, ele fala. E não tem dó não, ele mete a faca mesmo. Mas eu virei para o Elião e falei assim, Elião, você não acha que eu canto melhor que esse moleque, não? O Elião falou assim, não, João, eu acho. O Elião, vamos demitir esse moleque hoje? Eu lembro que terminou o encontro, nós chamamos o Fernandinho, Fernandinho, é o seguinte, você toca bem, eu queremos até que você continue tocando, mas cara, você não vai cantar aqui mais não. Você não canta, sua voz não está com essa bola toda não. Então faz o seguinte, você não vai cantar mais não, vou deixar de lado aqui. Que beleza tratar com o discípulo, né? O Fernandinho está quietinho, cara. Bom, eu estou dizendo isso porque eu vou falar dos músicos agora. Amados, por favor, quer melhor falar de joelho? Então tá bom. Beleza. Irmãos, por que sempre a gente começa as reuniões cantando? Onde é que está escrito isso? Por que os músicos têm um lugar diferente, ocupam um lugar diferente dos demais? Isso é a pergunta que nós nos fizemos. A gente começou a falar sobre Coríntios 14, daqui a pouco nós vamos ler Coríntios 14, e forçosamente nós começamos a nos fazer perguntas. Você pode achar assim, João, mas isso é só estética, é só questão de logística, sei lá que nome você vai dar para isso. Mas amados, eles estão sempre no mesmo lugar.
E você já reparou como na maioria, olha, não vou dizer maioria não, uma boa parte de irmãos que eu conheço, quem dá o tom da reunião é os músicos. Quando deveriam ser os presbíteros. Quando o microfone tinha que estar na mão desses homens, para trazer direção. É claro que não é só eles que vão falar. Sabe por quê? Porque esses caras sempre querem falar. Haja visto? Sempre quer falar, sempre tem um negócio para dizer. E eu digo o seguinte, eu creio também, paralelamente a Coríntios 14, nós temos lá Efésios 4. E eu reconheço que o Senhor concedeu uma graça para alguns serem apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Amanhã à noite, nós vamos impor as mãos sobre Ricardo e Carlinhos. Há uma graça. E o Vinícius, tem o Vinícius também. Por isso que ele deixou a barba crescer, né? Para ficar mais, para dar aquele ar de respeito, assim, que é o pastor, vai ser o pastor a partir de amanhã, um dos pastores, né? Para dar um ar mais respeitoso, né, Vinícius? Para a turma respeitar, né? O senhor, é o Vinícius. Mas que a turma não vai saber. Os irmãos lembram do Falcon? Aquele bonequinho da estrela? Os que têm mais de 40 lembram. Não lembram? Do Falcon. Não é o Vinícius. Se botar um cabelinho assim, ruim assim, fica igual. Você tinha um, né? Pois bem, amados, amanhã nós vamos impor a mão sobre esses homens. Já há uma graça de Deus sobre a vida deles, que foi concedida segundo a medida do dom de Cristo. Mas não tenha dúvida de que amanhã à noite, ao impormos as mãos, os demais pastores aqui, impormos as mãos sobre esses homens, haverá uma medida diferente dessa graça. Não tenha dúvida, e eu creio nisso. Sabe por que eu creio nisso? Porque é o que está em Efésios 4. E ele mesmo, ele é o dono da igreja, ele dá a quem ele quer. E aqui ele diz que não deu a toda a igreja. Ele diz, e ele mesmo concedeu uns. Não, ele não fala todos. E ele mesmo concedeu uns para serem apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. E esses irmãos amanhã vão receber uma porção diferente dessa mesma graça. E sabe o que vai acontecer? Esses homens de quando em quando vão falar, vão orientar, vão corrigir, por causa dessa graça que vão receber. Então não tem como mudar isso. Pois bem, tirando isso, a parte disso, Jesus disse que essa graça está sobre todos. Então, esses homens sempre vão falar nas reuniões. E normalmente, pode até falar mais que os outros. Mas isso não significa que só eles vão falar. E nós precisamos aprender isso. Pois bem, quando o Mário fala desse detalhe muito importante nas reuniões, nós começamos a fazer, porque era uma tradição que nós tínhamos. Nós íamos cantar. Normalmente os músicos ensaiavam durante a semana. Não estou dizendo que não tenham que ensaiar. Que venham, os irmãos lá, nós temos um grupo de irmãos lá que cuida disso. Eles vêm para a reunião com algumas músicas ensaiadas. Agora, eles sabem, porque assim como eu sei, por exemplo, eu não sabia que hoje aqui eu ia falar sobre isso que eu estava falando com vocês. Eu não programei isso. Isso me veio ontem à noite. Pensei com isso. Conversei com o Diego pela manhã, ontem à noite mesmo eu conversei com ele, conversei com o Gil. E eu estou falando aqui com os irmãos sobre esse assunto. Mas não tinha programado falar sobre isso. Se nós, que somos os pastores, que o Senhor nos concedeu essa graça, se nós vamos para o encontro e não... É claro que eu vou preparado, misericórdia, ai de mim se eu não for. Eu tenho que me preparar constantemente, todo dia, todo tempo. Eu tenho que estar sempre meditando na palavra. O Senhor me deu uma responsabilidade a igreja é dele, mas ele concedeu a mim uma graça para apacentar a igreja dele. Não é minha igreja, a igreja é dele. E como é que eu vou fazer isso? Levianamente? Não, eu vou me preparar. Todo o tempo, há quanto tempo eu estou me preparando? Estou me preparando desde 1979, quando eu me batizei. A partir do dia 16 de dezembro de 1979, eu comecei a me preparar. Foi o dia que ele me chamou e que, por sua misericórdia, me lavou os pecados e me incluiu em sua igreja. Daí eu vim me preparando. Então, nós temos que nos preparar sempre. E se nós
temos que vir para o encontro preparados. E mesmo estando preparados, quantas vezes voltei para casa, eu tinha uma palavra para compartilhar com os irmãos, cheguei no encontro, e o encontro começou a acontecer e tal, e de repente um irmão participa, e um irmão diz algo, um irmão que não é dos pastores ou dos líderes, ou que seja um outro irmão, tem uma participação. Quantas vezes nós viramos um para o outro e falamos assim, nós não podemos falar sobre isso aqui hoje não, não é isso que Deus quer. A palavra de Deus está começando a surgir no meio dos irmãos aí. E nós seguimos por aquele caminho. Se nós somos assim, os irmãos que são músicos, o que os irmãos lá que estão entre nós hoje, que cuidam da música, o que eles têm feito? Eles sabem, eles ensaiam, se preparam tal, mas chegam na reunião, eles sabem que podem não cantar nenhuma daquelas músicas que eles ensaiaram. De repente, um irmão no meio da congregação começa a cantar um cântico. Que cântico nós vamos cantar? Esse aí. É esse que nós vamos cantar. E aí, mas eu não sei tocar. Ou tem alguém que sabe tocar aí? Ou não sabe tocar? Vai ser em violão. Não me parece. Eu não tenho nada contra todos esses equipamentos que nós temos. Nós também temos esses equipamentos. Mas não me parece que usava tanta coisa assim. E às vezes eu tenho a impressão que eles mais atrapalham do que ajudam, não é? Quantas vezes esse negócio falha, dá problema, tal. Enfim. Amados, os irmãos entendem o que eu estou falando? Por favor, não estou aqui diminuindo os irmãos, ou um demérito com esses irmãos que se dedicam, que estão cuidando disso. O que eu estou dizendo é que se nós queremos colocar fim a tradições, nós temos que olhar de frente para elas e falar, nós estamos com coragem para fazer isso? Nós queremos mesmo fazer isso? E outra coisa que nós fizemos, bom, isso é uma. Então hoje, qualquer irmão pode cantar. Se não sabe tocar, vai ser em violão mesmo, vai, como diz a turma fala, vai no gogó mesmo. Qual o problema? Não me parece que a igreja primitiva, quando cantava, se tinha todos esses instrumentos. Podia até ser que tinha uma harpinha lá, alguma coisa, não sei. Mas não fala tanto de instrumentos no Novo Testamento. Não sou contra eles, mas não podemos ficar tão dependente deles, que tem que ser um negócio técnico bem elaborado. Amados, vai na Índia lá, vai ver como é que são as reuniões lá. Nós estamos dispostos a vencer essas tradições? Bom, essa questão da música é uma coisa séria entre nós. E uma outra decisão que tomamos. Essa foi essa questão das músicas. Podem ensaiar tal, mas saibam que nós podemos cantar outra música lá. Vocês estão, beleza, vamos embora. Outra coisa. O lugar que eles ocupam. Por que tem que ser sempre na frente? Nem nós, pastores, ficamos na frente. Onde é que nós ficamos? É claro que nós procuramos ficar. Desculpa, Jean. Tá vendo? É o problema. Não é? Nós procuramos ficar perto uns dos outros, por quê? Para facilitar a comunicação, para conferirmos, para orarmos juntos. Então nós precisamos, porque sobre nós, dentre as nossas responsabilidades, tem a responsabilidade de presidir o encontro, de trazer uma direção, de conferir aquilo que um irmão disse e tal. Então, nós entendemos que é importante ficarmos juntos, mas ficamos aqui nessa primeira fileira. E não é porque é um lugar de destaque, é porque é uma questão de facilitar, de estarmos perto. Eu pergunto, por que esses músicos não podem ficar aqui perto de nós? Isso foi outra coisa que nós fizemos em São Paulo. Então hoje onde eles estão? Eles estão do nosso lado. Porque se eu disser para ele assim, não canta, não canta. Canta, canta. Não, espera um pouquinho. Porque o microfone, quem está presidindo o encontro são os pastores, não são os músicos. Então eles estão aqui num lugar como os demais. Quem está à frente? Meu irmão, quem está à frente é o Espírito Santo. É o Senhor quem está dirigindo a reunião. Entenda que por favor, amados, não estou aqui falando, tadinho do Ricardinho, está aí ouvindo isso aí tudo. Mas segura. Fazer o quê? A partir de amanhã vai ser pastor, então tem que segurar. Administra. Dorme com esse barulho depois. E você vai ter que dar seus pulos para resolver esse problema aí, meu. Estão entendendo, amados? Por que tem que ser assim? Não é? Por que não pode ser diferente? Por que não pode ser uma coisa mais simples? Amados,
nós temos experimentado. Eu não quero que os irmãos pensem que nós já vencemos isso, estamos num outro nível. Não estamos em nível nenhum. Nós temos tido algumas experiências que têm sido ricas para nós. As últimas reuniões, nós já tivemos encontros gerais lá em São Paulo, esses dias, que parecia um encontro da casa com 600 pessoas. Nós nós estamos nos esforçando para cada vez mais fazer isso. Quando um dos pastores tem uma palavra para compartilhar, compartilhou, deixar sempre um espaço para participação dos irmãos, para acréscimos dos irmãos. Porque eu pergunto, qual de nós, por maior que seja essa graça que recebemos, é capaz de falar tudo o que envolve aquele tema? Nenhum de nós é capaz disso. E essa graça que está na vida de cada um dos irmãos, ela vai agregar, vai acrescentar. Pois bem, voltando para os músicos. Por que nós temos que cantar um cântico atrás do outro assim? Canta um, canta outro, canta outro. Por quê? Amados, o que nós fazemos com a palavra de Deus? Nós pegamos textos e nós, amados, há quantos anos nós estamos com esse texto de 1 Pedro 2,9? Quantos anos? E eu sabia que os irmãos sabiam de cor, mas eu fiz questão de ler. Porque é a palavra de Deus. E quanto tempo nós estamos com João 1, de 1 a 3, com Filipenses 2, de 5 a 8. E por mais que eu saiba, na minha cabeça aqui, por mais que eu entenda o que o texto diz, eu não sei tudo o que está dizendo ali. Ou pelo menos, nem tudo o que está dizendo ali se aplica 100% à minha vida. Quanto ainda eu preciso caminhar nessa palavra de Filipenses 2, de 5 a 8. E nós não seguimos meditando, nós não seguimos lembrando, repetindo aos irmãos, mesmo que os irmãos já saibam essas verdades? Pois bem, quantas vezes em São Paulo nós passamos uma reunião inteira cantando um cântico? E quanto mais nós cantávamos, mais Deus falava conosco. E cantávamos de novo, e chorávamos, e os irmãos oravam, e vou cantar de novo. Quando nós cantamos, quando nós aprendemos aquele cântico, quero levantar as minhas mãos. Rapaz, como é que nós conseguimos cantar outro cântico? O dia que nós ensinamos esse cântico para a congregação, nós não conseguimos cantar outro cântico. Não dava. O Espírito Santo não nos deixava cantar outro cântico. Porque quando nós íamos pensar no outro cântico, cantávamos de novo ele. E orávamos mais um pouco, e meditávamos. Um irmão lembrava um texto, o outro irmão lá no meio orava. E que riqueza! E quem consegue programar uma coisa dessa? Quem consegue colocar isso no script? Não existe. Então eu digo, amados, terminou de cantar um cântico, por que nós não esperamos um pouco? Ontem mesmo, quando nós terminamos o encontro aqui, um irmãozinho, e digo isso carinhosamente, por favor, não é? Um irmão me procurou para compartilhar uma palavra que o Senhor falou com ele durante o tempo que nós estávamos cantando. Como seria rico se ele tivesse dito durante o encontro, não é? Então, o Mário fala sobre a importância do silêncio. Você quer saber como a tradição é forte em nós? Termina de cantar um cântico e não canta outro em seguida. Os irmãos começam. O que está acontecendo? Os irmãos perderam a direção do encontro? Os irmãos, esses caras lá na frente não sabem o que faz? Só ensaiaram essa música? Ué, não tem nada mais para cantar? Nós não suportamos o silêncio. Incomoda. Parece que nós perdemos a direção. Sabe por que o silêncio? Nós temos feito isso em São Paulo e tem sido uma bênção, porque está começando a curar os irmãos. Sabe por que fazemos o silêncio? Porque nós queremos ver a manifestação dos irmãos. Nós queremos que os irmãos falem, que orem. E uma coisa que nós fizemos, falando de logística agora, já inventaram o microfone sem fio. Que bênção que é, não é joia demais? Não tem aquele monte de fio atrapalhando, você tem que sair puxando, perigoso pisar em cima. Não, nós pegamos um microfone sem fio, dividimos mais ou menos como está aqui assim, e colocamos um microfone lá no meio dos irmãos aqui, e outro ali. E um irmão fica com esse microfone. Entre um cântico e outro, ou em algum momento da reunião. Por exemplo, ontem o Carlinhos estava orando. Quantas vezes nós edificamos os irmãos orando?
E eu fiz questão de pegar o microfone e colocar próximo à boca dele, para que os irmãos ouvissem, que às vezes irmãos que estão lá atrás não conseguem ouvir a oração de um irmão que está aqui na frente. Então, nós fizemos isso. Um irmão começa a orar, vai dizer alguma coisa. O irmão que está com o microfone leva o microfone até ele. Por quê? Porque nós queremos ouvir o que o irmão tem para dizer. Amém? Então, não ter medo do silêncio. E eu vou dizer, nos primeiros dias vai ser difícil, não vai ser fácil. E não tem sido fácil para nós. Mas nós temos insistido. E eu vou te dizer aos irmãos, nós já tivemos reuniões maravilhosas, que a gente falou assim, aquela reunião assim que você vê que o céu desceu ali. E já tivemos reuniões que você fala assim, meu Deus, ô reunião ruim! E você vai para casa assim, murcho, assim, fala assim, nossa, que é isso? Mas sabe, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma tranquilidade, uma paz. Sabe qual era a paz? Bom, pelo menos nós não fizemos nada para ela ficar boa. Nós não produzimos nada. Ela foi ruim porque nós somos ruins mesmo. Você quer saber como é que nós estamos de conteúdo? Mexe nessas coisas e você vai saber o que é que nós temos de fato. Bota um tempo de silêncio. Pô, mas ninguém fala. É como você vai no encontro da casa. O líder vai preparado, porque ele tem responsabilidade e tal. Ele tem sempre uma palavra, né? Puxa ali e dá uma palavra para os irmãos. Mas, não sei vocês, e nós temos insistido com isso. Mas o que é um encontro bom? Onde o líder fala? Como você avalia? Pois esse encontro da casa foi joia demais. Que bênção! Claro que o líder falou, porque ele sempre fala, igual os pastores, né? Sempre fala. Não há problema com isso. A questão é quando só ele fala. E hoje nós temos aprendido assim. O que é um encontro bom? Onde há muita participação. O que é um encontro ruim? Onde há pouquíssima participação. O encontro não foi bom, não. Então, nós temos que entrar por aí e começar a ter experiências nisso. E insistir com os irmãos. Nós não estamos há anos falando sobre isso. Amados, nós não podemos seguir nossa vida como se nunca tivéssemos ouvido o Marcos falar sobre esse assunto. Nós não podemos fazer isso. Eu fico imaginando assim, hoje o Marcos volta, está em São Paulo numa reunião. Por favor, não é que eu quero mostrar alguma coisa para Marcos, não. É porque eu creio de todo o meu coração que a primeira vez que eu ouvi ele falar sobre esse assunto e que ele abriu a Escritura, eu falei, não é a palavra do Marcos, é a palavra de Deus. Deus, por acaso, está usando a vida do Marcos. Mas isso é palavra de Deus. E a partir do momento que eu entendi que isso era a palavra de Deus, isso tem que gerar mudança na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Amém? Se nós entendemos que é palavra de Deus, agora, se nós entendemos que isso, Marcos está com essa mania, Marcos vai ficando velho, vai ficar com essa conversa. Por favor, entenda aí, viu, Marcos? O que eu estou dizendo aqui. Não é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, nós temos que mudar. Nós não podemos seguir, tá bom, nós ouvimos sobre Coríntios 14 e tal, irmãos, vamos para a reunião, então, tal, e continua a mesma coisa. Não mudou nada. Cadê o sacerdócio dos santos? Cadê quando vos reunis, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem doutrina? Cadê? Onde está? E voltamos à nossa vidinha daquelas reuniões. Amados, nós temos que pegar esse touro pelo chifre e falar, nós vamos mudar isso aqui em nome de Jesus. E nós vamos mudar por capricho nosso. Se nós estamos convencidos de que é palavra de Deus, amados, quantas mudanças, mas muito piores do que essa nós fizemos. E fizemos cheios de alegria. Eu me lembro há anos atrás, quando nós ouvimos esse bendito evangelho do reino, sobre esse propósito eterno, e nós fizemos mudança, e de uma congregação de 400 pessoas, nós ficamos com 53. E você acha que nós ficamos assim, poxa Deus, só 53? E agora o que vai ser de nós? Felizes! Eu me lembro desse encontro, estava Clemente, o William e eu na casa do William, quando ficou só 53, pensa nos 3 caras felizes, assim, rapaz, agora definiu de uma vez por todas, agora nós vamos fazer aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos que é a palavra de Deus, e não seguir por esse caminho, não vai ter mais tensões dividindo conosco, e vamos seguir em frente,
felizes. E alguém de fora pode olhar e falar assim: esses caras são loucos. Os caras perdem uma congregação inteira e estão felizes. Felizes. Não é? Quantos que nós pregamos o Evangelho, falamos do Senhor, houve definições claras em suas vidas. E alguns disseram assim: eu não quero. E nós, rapaz, nós vamos perder essa pessoa? Vamos. Por quê? Porque ele não quer pagar o preço que Jesus disse. Cara, mas ele tem isso. Mas não tem cruz. Não adianta. Jesus deixou o jovem rico ir embora. Quantos nós deixamos ir embora? Porque não quiseram se sujeitar a Cristo. Amados, isso não é muito mais radical? E nós não temos feito isso cada dia. Cada dia. E por que nós não podemos tomar decisões radicais assim? Vamos para Coríntios 14. Nós vamos ler quase todo o capítulo. 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler um primeiro trecho desse texto, do versículo 1 ao versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 5, perdão. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Agora, por favor, entendendo o Espírito do Senhor, o coração de Jesus, é claro que o Espírito Santo não inspirou esse texto no sentido de que esse superior aí é um superior de se achar melhor. Não é disso que ele está falando, claro. Esse superior aí é porque quando ele profetiza, a igreja pode entender. E o que fala em outra língua, a igreja não entende. Então o que profetiza, ele está falando de modo que os demais possam ouvir, entender e serem edificados. Por isso ele é superior, porque ele está edificando os irmãos, ele alcança um número maior de irmãos. Sendo que quando ele ora em outras línguas, quem é edificado? Só ele. Agora, quando ele profetiza, todos podem. Se um irmão, uma irmã se levanta aqui e profetiza, e lembra um texto, compartilha algo que o Senhor falou com ele, com você, sobre esse texto, quem ele está edificando? E fala de forma audível, compreensível no nosso idioma, todos podem entender e serem edificados. É disso que Paulo está falando. Pois bem, do versículo 6 até o versículo 11, ele vai explicar um pouco, você percebe no contexto aí, que ele vai explicar sobre essa questão das línguas. Como isso funciona, como é que isso acontece no meio da igreja, e Paulo traz orientações quanto ao uso desse dom. No versículo 12, pega o versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais,
procurai progredir para a edificação da igreja. Vocês que desejam dons espirituais, quais dons vocês devem procurar? Os que edificam a igreja. O versículo 19, pula de novo aí, que ele volta a falar sobre as línguas. Olha no versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. O que é melhor? É eu falar de forma inteligível, de forma compreensível melhor, porque as línguas também são inteligíveis, não a nós, mas são inteligíveis, porque foi o Senhor que nos deu, ainda que nós não as compreendamos. O versículo 22 agora, vamos ler do 22 até o versículo, até o 25. De sorte que as línguas, olha como é tremendo isso, presta atenção. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia é para quem? Para os incrédulos. Perdão, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Obrigado. Você vê como é bom essa graça que há em todos. Você já é corrigido na ponta, assim. Não tem depois, é na hora. Glória a Deus. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Imagina todo mundo falando em outras línguas, aí chega um incrédulo aqui. Que reunião que é essa? Não entendo nada que esses caras estão falando. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto aqui é um ignorante, alguém que não entende a palavra do Senhor, não é? E é por ele todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que de fato Deus está no meio de vós. Por que ele vai poder testemunhar que Deus de fato... Rapaz, esse povo aqui é sério. Eu já fui em outros lugares por aí, mas esse povo aqui... Quantas vezes nós falamos com alguém que a pessoa diz assim: rapaz, eu nunca ouvi falar dessas coisas que você está falando. E quando você mostra na Bíblia, o cara fala: rapaz, não é que está na Bíblia mesmo? Eu nunca ninguém me falou isso. Porque a palavra de Deus fala por si só. Porque você está profetizando. E o que é profetizar? Profetizar é falar por inspiração divina. É falar a palavra de Deus. É compartilhar uma palavra de Deus com os demais. Aquela palavra que vem do coração de Deus para os demais. Você pode falar assim: João, misericórdia, então eu não posso profetizar. É muito para mim. Querido, parece um negócio assim. Você fala assim: é falar por inspiração divina. Ai de você, se em algum momento pregando a alguém você não falar por inspiração divina. Ai de você. Se você falar com a sua sabedoria. Se você falar assim: os irmãos estão pregando para um sujeito aí. Não, fulano, rapaz, você precisa ir lá para falar com aquela pessoa. E você vai assim: não, eu vou fazer esse cara entender. Meu irmão, é o Espírito Santo. E é incrível, parece que quanto mais velho a gente fica, quanto mais experiência você vai nos dando, mais você vai vendo assim: rapaz, eu sou um desgraçado, miserável, sou capaz de nada, ai de mim se não for a graça de Deus. Pois esses dias, amados, eu estou pregando a um grupo de sobrinhos meus, para 3 sobrinhos meus, e eu os chamei há uns domingos atrás, falei com o pessoal: o tio queria falar com vocês sobre o Evangelho. Vocês gostariam de ouvir? Nós gostaríamos, tio, queremos ouvir. Então, por alguns domingos à noite, eu me encontrava com eles e comecei a anunciar o reino de Deus para eles. E um desses meus sobrinhos ficava muito quieto, ele já é muito tímido, né? E
E eu ficava, na conversa em diante, eu ficava assim, esse cara não está entendendo nada do que eu estou falando. Ou ele está me ouvindo porque eu sou tio dele, ele não tem muita alternativa. Então ele deve estar assim, vou deixar meu tio falar, uma hora ele vai parar e vai me deixar em paz. Até domingo retrasado. Eu li Lucas 14 com ele, falei dos 3 tipos de homem, falei, bom, quem que vocês são? Fiz o desenhozinho assim na hora, assim, botei na mesa assim, quem que vocês são? Aí eles falaram assim, tio, eu estou aí entre esse incrédulo e religioso, eu estou transitando por aí. Aí, porque tinha gente, tinha que falar, né? Aí eu fui ler Marcos 8, 34 e 35. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aí ele falou, tio, o que é que Jesus quis dizer com perder a vida? E o cara começou a falar. E gente, aí eu comecei a ver o que estava lá dentro. Não somos nós. Aleluia. É Deus. Isso é falar por inspiração divina. Quem convenceu ele? Fui eu? Você sabe o que eu estava? Eu estava incrédulo. Esse cara não está entendendo nada. E eu pregando pro cara. Eu pregando para ele assim, esse moleque não está entendendo nada. Esse moleque está me ouvindo só porque eu sou tio dele, eu sou mais velho que ele. E ele gosta de mim, está assim, não, deixa meu tio falar, tadinho. Porque ele, pelo menos ele se satisfaz, né, e resolve esse problema dele logo. Que ele pode achar que está mal, que não prega o evangelho para mim. E agora ele vai ficar feliz, porque agora ele pregou o evangelho para mim. Eu vou continuar indo para o inferno, mas pelo menos ele está satisfeito. O Espírito Santo estava falando com esse menino. E foi incrível que ele não só falou isso. Ele falou, tio, e eu comecei a falar para ele o que significava morrer. O que significava isso que Jesus estava dizendo. O que significava perder a vida. Comecei a dar alguns exemplos práticos para ele. Ele falou, tio, se for isso daí mesmo, se é isso que Jesus está falando, eu vou perder meu casamento. Porque eu tenho uma... E a mulher está do lado. Ele não falou que a mulher está em outro lugar. A esposa dele estava do lado dele. E ele disse, se perder a vida é isso, eu tenho umas coisas para falar para minha mulher que eu corro risco de perder o casamento. E eu falei assim, então, né? Mudei de assunto. E vamos falar de outra coisa. Porque eu imaginei que ele ia despejar tudo ali mesmo. E eu já, muito crente, né? E eu não falei nada que ele tinha que confessar com a mulher. Não falei nada. Segui, eu orei por eles ali. Pois durante a semana ele procurou a esposa e largou em cima dela todos os pecados dele, e eram coisas sérias. E chegou a dizer para ela assim, olha, eu tomei uma decisão, eu quero Jesus, eu vou seguir esse caminho, gostaria muito que você viesse comigo. Essas coisas que eu estou te dizendo, você pode a partir de agora ir para casa da sua mãe, ir embora e não querer saber de mim mais. Mas eu quero te dizer que eu vou seguir esse caminho. Esse menino foi convencido pelo tio dele? Por favor, né? De jeito nenhum. E domingo passado à noite nós batizamos ele. É o Espírito Santo. É sempre o Espírito Santo. Nunca somos nós. Então, meu irmão, quando você abre a boca para falar a palavra de Deus, só tem um jeito de falar. Guiado por Deus. Não abra a tua boca para falar a palavra de Deus guiado por você, por o que você acha bom ou ruim. Isso é profetizar. Isso é falar por inspiração divina. Toda vez que você está pregando o evangelho, você está falando por inspiração divina. E não pode ser diferente. Porque você está falando a palavra de Deus, não é a sua palavra. Você está falando aquilo que vai transformar a vida daquela pessoa, e não é você. Quantas vezes eu e você falamos assim, ó, nós não somos nós quem convencemos. E não é mesmo. Não é mesmo. O Edson, cadê o Edson? O Edson de Lins, cadê ele? Que era de Lins. Ô Edson, me permita aqui, Edson, dar um testemunho. Esse rapaz
falando de ser convencido pelo Espírito Santo. Esse rapaz, eu conheci o Edson há 7 anos atrás, logo quando eu cheguei na Zona Leste. E esse rapaz nos procurou querendo ouvir o Evangelho. E ele veio de uma igreja evangélica. E qual era o problema do Edson? Ele achava que era convertido. E não era. Só que ele não sabia que era. Ele achava que era convertido. E começamos a falar do reino de Deus. E o Edson rejeitou o reino de Deus e não quis saber. E Edson foi embora. Não quis se reunir conosco mais. Não quis estar conosco. E eu tive que forçosamente dizer algo ao Edson. Falei assim, você pode se reunir com outros irmãos. Mas eu quero que você saiba, eu não quero que você fique enganado. Você não faz parte do reino de Deus. Você não é uma ovelha de Jesus. E o Edson foi embora. Amados, 7 anos se passaram. Um belo dia eu estou em casa. E de quando em quando nós nos lembrávamos do Edson. Eu, Luiz e Rogério. E orávamos por ele. Onde é que será que está o Edson, rapaz? Eu me lembro uma vez que fiquei hospedado na casa de vocês, uma vez que o Marcos veio. Estava lá na casa do Christian e da Márcia. Eu estou na sala vendo aquelas fotos que ficam em cima da estante assim, do balcãozinho assim. Eu olhei e falei assim, ué, eu conheço esse cara aqui. Ô Márcia, que é esse? É meu irmão. É mesmo. E ele? Márcia, vamos mudar de assunto. Pois passaram-se 7 anos. Eu parei de falar com o Edson. Mas teve alguém que não parou de falar com o Edson. Eu não vi o Edson mais. Mas Deus sabia onde o Edson estava. Pois o Edson me ligou um dia. Eu estou em casa uma sexta-feira, o telefone toca. E o Edson tem um jeito todo peculiar de falar, né? É o Edson. Alô? É da casa do João? Edson, com carinho, viu? Por favor. Eu também sou um brucutu, Edson, bem-vindo. Nós dois. É 2 brucutu, não é? E não é sem luta que meus companheiros têm me ajudado a deixar isso. Não é fácil não, é um processo. Essa coisa de Filipenses 2, de 5 a 8. Pois o Edson liga um dia. Ô João, eu entrei no site de vocês, peguei seu telefone. Eu vou direto ao assunto. João, Deus me fez ver que eu estava errado. Quando ele começou a falar isso, eu me arrepiei. Porque dias antes nós tínhamos nos lembrado dele. Rogério, você lembra do Edson? Meu Deus, o Edson. Rapaz, por onde você que anda? Tanto é que quando eu desliguei o telefone com ele, eu liguei para o Rogério. Falei assim, Rogério, você não acredita quem me ligou agora? O Edson. O Rogério matou na hora, Edson. Foi você. Porque nós tínhamos nos lembrado. Falei, cara, mas não é aquele Edson que nós conhecemos. Eu falei com outro Edson. Pois esse rapaz começou a falar assim, João, eu estou te ligando para te pedir perdão. Eu dei muito trabalho para vocês. Rapaz, Deus me fez ver que eu estava errado. Aquelas coisas que você falou é verdade. João, o que é que eu tenho que fazer para andar com vocês? Por favor, não para andar conosco. Porque eu entendi assim, esse moço estava com um coração diferente. Eu pergunto, amados, quem fez isso? Não fui eu, porque na última conversa com ele eu dei-lhe uma facada. Mas com gosto. Meti-lhe a faca, pus o cabo e girei. Eu disse a ele assim, você não é uma ovelha, você é um cabrito. Porque você não tem frutos de ovelha. Ele podia me dar na cara. Graças a Deus não fez isso. Até porque é maior que eu, né? Se der mesmo, eu não ia. Pois bem, quem mudou o coração desse rapaz? Fui eu? Eu não. Foi Rogério, Luiz? Muito menos. Nenhum de nós era capaz. Isso foi palavra de Deus. Isso foi esse bendito Espírito Santo que está presente em nós. Então, meu irmão, não me diga assim, eu não sei falar, eu não consigo. Toda vez que você está pregando a alguém, Deus está usando você. Seja quem for, seja no ônibus, na rua,
um vizinho teu, um parente. Deus está usando você por inspiração divina. Você é um sacerdote. Você faz parte do sacerdócio real. Você recebeu essa graça de Jesus sobre a tua vida. Amém? Por que o incrédulo pode entrar entre nós e nos ver profetizando e ser convencido de seus pecados? Por que esse meu sobrinho falou de seus pecados? Por que Edson falou de seus pecados? Porque ele foi convencido pelo Espírito Santo, porque ele nos ouviu falando palavras inteligíveis, ele nos ouviu por várias vezes profetizar a eles a palavra de Deus, e foi essa palavra de Deus, e tão somente essa palavra de Deus, que os convenceu. Não foi você e nem eu. O Espírito Santo tomou aquela palavra, e o Senhor diz assim: quando eu lançar minha palavra, ela não vai voltar para mim vazia. Ela vai cumprir o que me apraz. Amém? Pode passar o tempo. No caso do Edson, passou muito tempo. Nós até algumas vezes nos esquecemos do Edson. Mas Deus não esqueceu. O Espírito Santo não esqueceu e seguiu incomodando ele, mudando o coração. Pai, não, você vai se arrepender sim. E mudou o coração dele. Não fui eu. Quantos, amados, entre nós podiam levantar aqui e falar disso, que foram convencidos pelo Espírito Santo porque ouviram a palavra de Deus? Então, amados, isso é profetizar. É falar a palavra de Deus da parte de Deus. Amém? Da parte de Deus. E aqueles que estão entre nós vão ser convencidos pelo Espírito Santo. Outra coisa, eu creio que vocês têm experimentado isso também. Tem se convertido entre nós alguns maridos que estavam há anos no meio da igreja, amigos da igreja, amigos dos irmãos, gostavam do churrasco, das festas. Nós somos bons nisso, né? Somos fera nisso. Não, e temos que continuar sendo bom mesmo. Anos. Você sabe o que tem acontecido? Esses maridos estão se convertendo. Estão se convertendo. Dois agora, esses dias, entregaram a vida a Jesus, há anos conosco. E tem dois lá agora, que ainda não se converteram, mas tem um deles, o Adelino, lá da Zona Leste, está pregando o evangelho. Fala. A filha dele se comprometeu com o filho do Johnny lá de Timóteo. E ele fala assim: não, lá na igreja que minha filha vai, lá os caras não beijam não, não é assim não. Lá eles se relacionam. A esposa dele foi querer explicar, ele falou assim: não é assim não, é assim. Lá eles se relacionam até o casamento, um não toca no outro, tal. Já pode até ensinar o assunto. Sabe o que está acontecendo com ele? Ele está ouvindo a palavra. Os irmãos estão profetizando. Não falta um encontro geral. E termina o encontro, agora ele vem, fala com a gente e tal, vem dar abraço, como é que você está, João e tal. E ele era arredio. Levava a irmã nos encontros da casa, parava o carro na porta, deixava ela ir embora e tchau. Não tinha como. Ele tem um bigodão assim, meio brabo, cara de brabo. Os irmãos agora falam assim: e aí, Adelino, quando é que nós vamos batizar esse bigode aí? Quando é que nós vamos pôr esse bigode debaixo d'água? E ele fica todo assim, E tem um outro, Genor, uma figura, não entende nada de vinho. Eu tive na casa dele, ele me convidou uma vez para almoçar na casa dele, a esposa, discípula, me convidou para almoçar na casa dele. E eu falei assim: bom, vou fazer um agrado, vou levar um bom vinho para ele e tal. Marcelo me indicou um vinho lá, comprei, levei o vinho pro cara. Aí eu ligo para ele, falei assim: ô Genor, você gosta de vinho tal, como é que é? Qualquer um. Eu falei assim: ih, caramba, gastei dinheiro à toa. Não é? Aí eu chego na casa dele para quebrar o clima, né? Cheguei na porta da casa dele e falei assim: ó, Genor, eu trouxe um vinhozinho aqui para você, cara, mas eu tô com uma dó de dar para você, porque só por telefone eu já vi que você não entende nada de vinho. Mas fala o seguinte: toma o vinho, cara, mas assim, prepara um momento especial, não toma de qualquer jeito esse vinho, não vai pôr gelo, nem pôr açúcar nele, por favor, não é? Aí, fomos para dentro, almoçamos e tal,
E eu ali pensando, falei assim, não, em algum momento aqui eu tenho que falar do evangelho com esse cara. Vou passar o dia na casa desse cara e não vou dizer nada. E estava ali eu, o Ismar, tá? Foi eu, a Sandra, o Ismar e a Solange. E nós estamos almoçando, aí tem o café e tal. E eu falei assim, olha, eu só tomo café expresso, falei para ele. Eu já vi que você tem uma máquina de café expresso aí, eu já lasquei com ele. Falei, ó, eu tenho uma máquina de café expresso em casa e agora, cara, eu só tomo café expresso e não esconde aqueles de cápsula. Cara, nem o cara quer esconder as cápsulas, né? Falei, não, esconde não. Eu quero, qual que é a mais cara aí, o mais seleto aí, é esse aí que eu quero. Pois bem, para quebrar com ele, mas na boa, ele ria e tal. Aí uma hora da conversa assim, eu falei, pô, como é que eu entro com o evangelho com esse sujeito aqui? Eu falei assim, Genô, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Alguém já Você quer se achar, não, eu sou pastor, o cara vai ouvir e tal, você quer, né? Eu tenho respeito. Levei na canela em seguida. Eu falei assim, Genô, vem cá, alguém já pregou o evangelho para você com começo, meio e fim? Ele falou, olha, João, ainda não e não será hoje. Pá, pum, bateu e voltou, né? Tá bom. Mas eu quero tranquilizar você que eu não quero que você pense que seja pela ineficiência dos discípulos. Porque muito provavelmente eles já tentaram pregar para mim, eu é que não deixei. E também não vou deixar hoje, não é? Mas muito à vontade. Muito à vontade. Eu falei assim, miserável, rapaz, o cara... Mas, querido, sabe o que aconteceu com esse cara? O William, nós começamos uma igreja lá, incrível, cara, começamos uma igreja na casa em Alphaville. E quem é o líder do grupo? O William, cara. O William é o líder do grupo dos ricos. Só todo... O William, todos ricos reúnem com o William. Mas é uma graça, irmãos simples, gente querida. Por isso que a Bíblia fala que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Porque esses queridos que moram em Alphaville, gente simples, como eu, como você, incrível. A vantagem é que você vai lá e toma bons vinhos, sabe? Não é? Sempre tem um negócio bom. E sabe o que tem acontecido com o Genor? O William começou a relacionar com ele. E não tem jeito, né? Como é que você dá uma trombada? Para dar trombada comigo, eu dou motivo assim, 5 minutos depois. Mas com o William não consegue, ninguém consegue bater com ele. E ele vai com aquele jeitinho dele e tal. Tá mais careca, viu, Ju? Tá caindo tudo mesmo, tem jeito. Não tem, tá difícil. Eu digo para ele que a diferença entre... Nós dois, a diferença entre eu e ele é o seguinte... O problema dos dois começa com C. Só que ele é careca e eu sou calvo. Pois é. E o William está relacionando com essa turma. E sabe o que aconteceu com o Genor? O Genor que falou assim, não será hoje. Não, ainda não deixei, também não vai ser hoje. Não perde uma reunião. Eu falei assim, João, você não acredita, o Genô está indo nas reuniões, não só nos encontros da casa, mas durante a semana o William tem um encontro com esses homens. Está discipulando esses homens. Tem um encontro. João, o Genô está indo nessa reunião. E sabe o que está acontecendo? Na reunião de oração dos homens, ele está indo, cara. E ora, cara, e chora, e Deus... Irmãos, quem faz isso? Sou eu? Eu achei, né? O cara falou assim, ó. Não falaram e também não vai ser hoje. Pronto, tá bom. Eu peguei minha violinha, já fui... Não, eu tomei o café, ó. Foi depois do café. Eu garanti que eu ia tomar o café. Que é isso? E aqueles de cápsula, pá, aquilo é caro que só. Perco não, de jeito nenhum. Amados, isso é falar por inspiração divina. Quando você está pregando a alguém, quem está convencendo o Genor? Quem está convencendo o Adelino? O Espírito Santo. Agora, eles têm ouvido os irmãos falarem. Têm ido nos encontros. Vai nos encontros gerais, vem até mim, me cumprimenta. Continua não entendendo de vinho, mas está um amigo. Não é? Estou brincando, eu também entendo um pouquinho só. Eu entendo um pouquinho porque meu companheiro toma vinho, então eu entendendo um pouquinho de vinho.
Depois eu conto a vocês a minha experiência com vinho, não é? Quando tudo começou. Amém, amados? Quando profetizamos, a Escritura está dizendo que o incrédulo é convencido pela profecia, porque é dito de modo inteligível, compreensível. Amém? O versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Essa tradução atualizada aqui não deixa isso tão claro, mas tem uma outra tradução que fala: cada um tem. Quem está com essa tradução na mão aí? Como é que diz? Aqui, diz aí, Gustavo. Cada um de vós tem. Quando nós nos reunimos aqui, cada um de vocês tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação. Amém? Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, obviamente, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Um irmão está profetizando, se levantou e está compartilhando algo que o Senhor falou com ele, contando uma experiência, uma palavra de Deus na vida dele, os demais irmãos ouvem. Ele terminou de falar, os irmãos podem, em seguida, completar, acrescentar, lembrar uma outra verdade, um outro texto ligado àquele. Amém? Uma coisa dinâmica. Isso, como é que se aprende isso? Começando. Nós já entendemos que somos sacerdotes. Amém? Você já entende que é sacerdote. Uma boa parte do caminho já está andada. O mais difícil é você entender que você é o sacerdote. E nós entendemos isso, que nós somos sacerdotes. Nós entendemos que não são só os pastores, que essa graça, que essa unção não está só sobre a vida dos pastores. Eles têm uma medida, mas tem uma outra medida que está sobre todos, que nós chamamos lá em Efésios 4, a Escritura fala, nós falamos entre nós e repetimos isso, fala de ministérios, nós falamos de ministérios específicos e comuns. E dentre um dos ministérios comuns a todos os irmãos, qual é? Edificar uns aos outros. Edificar nas juntas e ligamentos. Amém? E se nós estamos nos edificando nessas juntas e ligamentos, obrigado, querido. E se nós estamos nos edificando através dessas juntas e ligamentos, quando nós estamos reunidos, o que tem que acontecer? Se está acontecendo edificação durante a semana, nos encontros dessas juntas e ligamentos, quando nós estamos reunidos, nós temos que proclamar o que está acontecendo nessas juntas, o que Deus tem falado conosco, o que Deus tem acrescentado a cada um. Amém? Amados, eu sei que vocês estão convencidos disso. Eu sei que vocês sabem que isso é palavra de Deus. Isso não é coisa do Marcos, do Mário, não é de nenhum dos pastores que tem repetido isso. Isso é palavra de Deus. Amém? Alguém tem alguma dúvida de que não é assim? João, para que vamos mexer nisso? É tão bom vir para as reuniões, assim, do jeito que está. Por favor, olha, é bom, a gente vem, senta, os irmãos já estão tudo prontinho lá, cantam as músicas, e a gente canta, o que os irmãos mandar fazer a gente faz, levanta a mão, abaixa a mão, abraça o irmão, beija o irmão. É tão fácil assim, não mexe com isso não é? E depois vai lá o Diego, sempre tem uma boa palavra, Deus tem usado ele, e não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, eu tenho experimentado isso sempre que eu estou com esse irmão. Não é? O Gilberto de vez em quando vem aqui, nos ajuda bastante também,
E de modo, Caibar, para que mexer com o que está quieto? Pode pensar assim, né? De fato, amados, vai dar trabalho? Vai. Sabe por quê? Porque vai mexer com coisas que nós estamos acostumados. Nós vamos ter que fazer adequações, fazer ajustes, se nós queremos realmente produzir essas mudanças. Amém? Mas o fruto que nós vamos colher depois não vai ter comparação. Haja visto os encontros da casa. Você vai no encontro da casa, onde há participação dos irmãos. Você não sai ali enriquecido. O Diego mesmo estava me falando, você pode medir todos os encontros que você foi. Os encontros bons, você vai ver, voltando na sua cabecinha aí, você vai ver que os encontros bons foram aqueles encontros que vários irmãos compartilharam. O Diego mesmo ontem estava compartilhando aqui que ele teve numa cidade aí, eu não me lembro onde foi, Facis, não sei onde foi. Macaubal. Ele falou que ele estava reunido em algum lugar lá com os irmãos, e é claro, o Diego era o mais velho lá, obviamente, não é? Não, obviamente vocês digam assim, por favor, Diego, né? Bom, melhor não arrumar, vamos deixar assim mesmo. O Diego, que eu digo mais velho, o Diego, óbvio que ele vai tomar a frente, vai dizer alguma coisa, vai dar alguma direção, e é normal que seja assim. Isso não está errado. Mas sabe o que o Diego disse? Que no momento que ele compartilhou algo que um texto que estava no coração dele, uma palavra que o Senhor tinha colocado no coração dele, os irmãos começaram a falar. E sabe o que o Diego falou? Puxa, essa palavra que eu compartilhei foi jóia para os irmãos, tal. Ele falou, rapaz, os irmãos começaram a falar e foi uma graça de Deus. Vários irmãos falando como se aquela palavra fosse reverberando assim entre os irmãos, não é? Reverberar é assim, é reproduzindo uns dos outros assim, vai um ecoando. Obrigado, Saulinha. O intérprete aqui, ó. Só que agora eu estou falando português e você me entende. Pois bem, é porque o Saulinho na Índia, ele falava em inglês, agora nós estamos falando do Saulinho, não precisa de intérprete, né, Saulinho? Só de ajuda, assim, às vezes, quando o cara dá não sabe explicar direito o que queria dizer, né, Saulinho? Como se isso fosse repercutindo, ecoando entre os irmãos. E você pode ver que os encontros que você foi, que foram bons, foram encontros onde houve participação dos irmãos. Não foi um encontro onde... Amados, esse ano, nós tivemos um encontro, Gil, Diego, irmãos aqui, Boligon. Nós fizemos um encontro com os líderes da igreja, num hotel fazenda, que sempre fazemos lá, mas nós nunca tivemos uma experiência como essa. E nós estávamos assim, puxa, o que nós estamos orando e buscando ao Senhor sobre aquilo que compartilhar com os líderes e tal. E o Ismar me vem com uma sugestão. O Ismar falou, por que a gente não chega no primeiro dia, na sexta-noite, e a gente dá um papel, manda fazer grupos de 5, e dá um papel para cada um, e fala assim, coloca no papel aí, o que é que você acha que nós estamos precisando melhorar, qual é o ensino que você acha que está faltando na igreja, que nós precisamos repetir, que precisa ajustar e tal, e depois se segura, né? Está perguntando. Gente, mas foi incrível. Nós demos esse papel na sexta-noite. Os irmãos fizeram uma lista. Estou com ela até hoje e nós não conseguimos terminar até hoje essa lista, Diego. E estamos usando essa lista com eles. Mas foi incrível, sabe por quê? Porque pela primeira vez, e foi nesse processo que nós estamos falando de Coríntios 14, foi bom, nós estamos falando, vamos pôr esse negócio em prática com essa turma aqui. Pô, só tem líder aqui, cara. Estavam os irmãos lá, os líderes da igreja na casa de São Paulo e de algumas cidades que nós estamos relacionados com eles. Hélio e eu falávamos assim, pegavam um tema, não é? E falávamos 20 minutos. E depois abríamos. Gente, vocês não imaginam o que saiu. E a turma falou, cara. A turma começou a falar e enriquecendo, mas enriquecendo muito. Abundante, lembrando de textos, com exemplos, enriquecendo o que foi dito. Foi um negócio dinâmico. Nós começamos a reunião 9 da manhã,
Nós fomos até 1h da tarde, com um intervalo, só para o intervalo para o café, sem parar. Foi tremenda a participação. Depois nos reunimos de novo às 4 da tarde e fomos até 8h30, quase 9 horas da noite, direto os irmãos falando em cima daqueles temas. Ou seja, os irmãos, porque gente, era um bando de gente graúdo, maduro ali, cara. E foi joia demais, porque o Espírito Santo foi guiando, foi dirigindo, e nós saímos dali impactados. E de que maneira? Não dá mais para ter reunião de outro jeito. A reunião tem que ser assim. Sabe aquele formato das reuniões que o Ivan fazia conosco? Diego, Gilberto. Que o Ivan reunia, vários pastores ali, o Ivan falava um pouquinho e depois passava a palavra. E os irmãos iam falando. Foi muito parecido com aquilo, cara, mas foi rico, foi tremendo. Eu falei, irmãos, e nós saímos dali com aquela coisa assim, nós queremos mais. Eu quero ver mais vezes isso, não é? E quando você começa a ver os irmãos criando coragem para falar, para testemunhar, no começo, você vai fazer aquele tempo de silêncio, você vai falar assim, meu Deus, eu estou perdido. E você vai dizer assim, canta alguma coisa. Assim, vamos cantar alguma coisa, não é? Para acabar com o silêncio, porque ninguém diz nada. Mas sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Uma hora, em algum momento, um santo, uma santa de Deus vai levantar a voz e vai orar, vai lembrar um texto, vai profetizar, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Amém? E eu já digo uma coisa aos irmãos: cuidado com a leitura de textos muito longos. Você vai compartilhar, vai profetizar 3, 4 versículos no máximo. Sabe por quê? Porque os irmãos já conhecem aquele texto que você vai ler. Sabe o que é profetizar? Deus te falou, e o Senhor vai falar conosco sempre em cima de sua palavra. Deus te falou sobre um texto. O que é profetizar? É falar aquilo que o Senhor me falou acerca daquele texto. Não é ler o texto, porque ler o texto qualquer um pode ler. Mas falar aquilo que o Espírito Santo te falou sobre aquele texto, porque isso é único, é pessoal e intransferível. Deus falou com você, foi experiência sua. Profetize isso aos irmãos. Ah, mas João, e se alguém levantar e falar uma bobagem? Falou uma bobagem, ué. Para isso tá esses homens aqui, ué. Para quê? Queridos, eu me lembro numa dessas reuniões, nós estavam os irmãos participando, e o irmão levantava e falava e orava. Aí um irmãozinho lá no fundo começou a orar em línguas. Eu falei, eita, é hoje. Eu já esperando alguém que ia levantar e interpretar, né? Esperando. Daqui a pouco levanta outro e começa a orar em língua junto com ele. Eu falei assim, oh meu Deus. Aí o que nós tivemos que fazer? Os irmãos terminaram de orar e tal. Isso é normal. Nós estamos a família de Deus. Irmão, eu cheguei assim, antes de trazer aquela orientação. Irmãos, nós somos uma família, não somos? Antes de dar injeção, você dá fazendo anestesiazinha, né, tal. Antes de dar a facada, você passa a xilocaína no local. Irmão, nós somos família, não somos? O ambiente aqui é um ambiente de família, amém? Estamos juntos, aleluia! Pois bem, querido, eu vi eu não sei quem foi, é bom que eu não saiba mesmo, mas 2 irmãos aí, um irmão estava orando em língua, tudo bem, beleza, tá certinho. Mas junto com ele começou a orar outro irmão em língua, 2 irmãos orando em língua. Se entra o incrédulo e dizer, cara, esse povo é doido. Então, irmãos, quando um irmão estiver orando em línguas, deixa ele orar. Terminou de orar, ou alguém levanta e interpreta, ou ele silencia. Ponto. É isso que a Escritura diz. É isso que Coríntios 14 diz. E é por aí que nós vamos entrar. Amém? Mas então, se alguém disser uma bobagem, amados, nós estamos em família. Quantas vezes você está reunido com a sua família? Final de ano, churrasco, almoço, e a criançada está lá, a sobrinhada, correndo para lá e para cá. De repente entra um e fala um negócio que não tem nada a ver. O que a família faz? Que é isso, moleque? Sai, fora daqui! Ninguém faz isso. Você, aí tá a turma assim. Normalmente fala com o pai, né? Então, leva essa criança. Ou ri, ou se é uma coisa engraçada que ele falou que não tem nada a ver, a família faz o quê? A família ri. Por quê? Porque é uma criança. Sabe que é uma criança. Ninguém vai corrigir a criança na frente de todo mundo ali, não é? Então nós estamos em família.
Nós vamos errar? Vamos. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós também vamos errar. Ué, é claro. Nós podemos dizer uma coisa errada aqui para os seus irmãos. Perdão aí, viu? Falei um negócio para os irmãos aí, mas não tem nada a ver. Não é isso que Jesus falou, não é isso que Paulo falou. Vamos mudar esse negócio aqui. Pronto. Sabe por quê? Porque nós somos uma família. O ambiente é esse, não pode ser diferente. E também não pode ter constrangimento. O irmão fala uma coisa que não tem nada a ver. Nós estamos falando, Jesus falou uma A e o cara fala Y. Nós não podemos ter isso assim, ai, me corrigiu, também não falo mais. Irmãos, você foi corrigido, foi orientado? Não, fale de novo. Compartilhe, você está aprendendo. Nós também, bem-vindos. Nós também estamos aprendendo. Então, nós vamos precisar de orientação, de correção, faz parte. Amados, correção faz parte da vida da igreja. Ninguém se milindre com isso, é uma coisa tranquila. Assim como na família. Ué, teu filho te desobedece, você corrige, depois você fica o quê? Papai, ó, quero mais conversar com você. É isso que você faz com seu filho? Não, ué. Você entra no quarto, corrige e depois você fala aqui. Senta aqui no colo do papai, dá um beijo aqui agora. Abraça, vamos embora, sai do quarto de mão dada, sai rindo. Por quê? Porque houve uma restauração, uma transformação. Então a correção no meio da igreja, claro que ninguém gosta de ser corrigido, é sempre uma chinelada, é um negócio complicado, não é? Mas eu não vou murchar por causa disso, a vida segue, eu estou aprendendo aí. Pronto. Relaciona mais de perto com os MMs, você vai saber o que é correção. Marcos e Mário, quantas vezes fomos corrigidos por eles, não é? Mas que bênção foi. Que bênção foi. Quando eu digo alguma coisa, eu falo assim, Joãozinho, quando ele vem com esse negócio de Joãozinho, Marcos, eu já sei que vem alguma coisa junto, não é? O Joãozinho é a xilocaína. E depois a paulada. E graças a Deus, o que seria de mim, ao longo desses anos andando com esses homens, se eles me vissem cometer erros, falar bobagens, e nunca tivessem me corrigido. Ô João, não é assim não, filho. Para. E graças a Deus, eu vou te dizer uma coisa, isso vai continuar, não muda. Porque todos nós precisamos de correção. Em todos os níveis. Amém? Então, de modo, amado, que esses encontros vão ser bênçãos. Alguém levantou, falou, os pastores vão levantar. Não, querido, peraí, amém, tal, mas não era bem isso que nós estávamos falando. E ajusta, caminha, põe a coisa porque a responsabilidade é da direção, da presidência do encontro, é deles. Eles vão orientar, vão corrigir, vão posicionar a coisa como tem que ser. Amém? Mas o importante é que os irmãos estejam livres para participar, para compartilhar. Amém? Os irmãos entendem que tem que ser assim? Vamos perseverar nessa direção. Eu creio que depois haverá conversas mais pontuais com os líderes da casa, ajustes mais finos que devem ser feitos. Mas o que nós não podemos continuar é perpetuando tradições e costumes em nossos encontros que não são respaldados pela palavra de Deus. Porque se alguém fizer aquela perguntinha mágica, onde é que está isso na Bíblia? E se você ficar assim, já mostrou que nós precisamos mudar isso aí. Então, façamos esses ajustes. Amém? Se nós somos sacerdócio real, venhamos para os encontros com essa consciência. Amém, amados? Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pela paciência desses santos aqui, em ouvir essas orientações. Senhor, segue nos falando. Segue nos falando, Senhor, sobre essas verdades. Pedimos, Senhor, siga insistindo conosco acerca destas coisas. Nós queremos de fato, Senhor, aprender a profetizar. Queremos de fato, Senhor, poder fazer ecoar a Tua palavra nos encontros, em qualquer encontro que tivermos, Senhor. Guarda-nos de perpetuarmos costumes, tradições apenas por fazer, Senhor. Fazermos coisas por fazer em nossas reuniões. Nós queremos ter certeza de que cada passo, de que
cada mover nosso nesses encontros sejam dirigidos por Ti, estejam respaldados pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, segue nos corrigindo, nos orientando, nos abençoando, porque estamos todos nisso, Senhor, todos nós aprendendo. E nós queremos chegar cada vez mais próximo da palavra que trata sobre esse assunto, esse texto aqui de Coríntios 14, Senhor. Nos ajuda, abençoe meus irmãos aqui, Senhor. Abençoa o restante do dia, as coisas que Tu tens para nós ainda nesses dias, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só dar 2 breves testemunhos aqui. Nós estávamos no retiro de solteiros em setembro e foi abordado sobre esse tema também, quanto aos formatos dos encontros, 1 Coríntios 14. Teve um irmão de uma outra cidade que depois me procurou, falou: Hélio, eu estava orando a Deus, ele até usou uma expressão, eu precisava ir em algum retiro. Ele usou essa expressão, né? Mas eu fiquei impressionado com algo aqui. Ele falou: fiquei impressionado com o formato do encontro de vocês. Sabe, Hélio, porque eu pensei, eu falei: Deus, eu não quero ir para um lugar apenas para ouvir. Porque ali, graças a Deus, a graça que está repartida em cada um de nós foi manifesta na vida dos irmãos ali. E esse irmão ficou impressionado. E um outro testemunho também, que nós estávamos, logo no início do encontro, nos pusemos a orar, né, sentado como estamos sentados assim, e os músicos sentados ao nosso lado. E ali nós já definimos uma música. Enquanto estava orando, definimos uma música. Ó, aquela música, tal. Mas aí seguimos orando. E de repente, a uns 3 metros mais ou menos de distância assim, tinha umas irmãs orando. E aquela irmã orando, sabe, compungida, ela começou a sussurrar um cântico. Mas na oração dela, bem baixinho, eu ouvi isso bem baixo. Aí os músicos já iam tocar, eu só fiz assim: não, para, não façam isso. Não façam isso. Ou seja, o cântico que a irmã começou a cantar bem baixinho entre ela foi a nota do encontro. Foi a nota do encontro. E tanto que o tema que nós repartimos à noite não foi um tema que nós estudamos para repartir aquela noite. Ou seja, o Espírito Santo nos tomou de uma graça tão maravilhosa ali. Mas por quê? Por conta da graça dele, que foi manifesta, que foi permitido. Porque é importante que nós permitamos que essa graça seja manifesta também. Né? Então, ou seja, de maneira que nós temos a responsabilidade de presidir, mas a direção vem dele. Então, sabe, eu penso que tudo isso que João compartilhou conosco aqui é algo para nós pensarmos mesmo, porque há uma dificuldade em vencermos as tradições. Uma vez comentando sobre essa questão dos músicos, sobre o posicionamento dos músicos, o irmão me falou: Hélio, sabe de onde isso veio? Dos teatros da antiguidade, onde as pessoas se posicionavam para que os pudessem apresentar e os outros depois pudessem aplaudi-los. Ou seja, porque todos nós temos o mesmo lugar, então não recai sobre nós nenhuma posição indevida, né? Todos nós temos que, junto com todos, e a graça de Cristo repartida em todos e a partir de todos também. Amém? Isso que eu queria repartir e animar, para que nos animemos e perseveremos nessas verdades. Amém.